Muito bem, pessoal. Estou gravando então essa aula. Vai ser a explicação do último conteúdo que estávamos tendo sobre a questão ali das ligações químicas, ok? Bem, nós sabemos que todo o universo, a matéria, ela é formada por átomos. E os átomos, eles precisam se combinar, tá? Com exceção dos gases nobres, os outros átomos, né, de outros elementos químicos precisam se combinar. Por que isso? Por que eles têm que se combinar? Por que um átomo tem que se juntar com o outro, tem que se ligar com o outro? Existe uma coisa que acontece nos átomos que é a estabilidade no seu número de elétrons. Na camada de valência de um átomo, o que é a camada de valência? É a última camada do átomo. É a camada mais externa, certo? A mais distante do núcleo. Essa camada de valência, por uma regra da natureza, sempre tem que ter 8 elétrons. Existem só duas exceções: o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio tem um elétron e só tem esse elétron e não tem outro. E o hélio, por sua vez, tem 2 elétrons, tá? E ele tem a sua única camada completa, tá? A primeira camada de um átomo, né? Ou quando, no caso do hélio e do hidrogênio, é a única, né? Ela não obedece essa regra dos 8. O máximo de elétrons vai ser 2. Tem 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas em diante, até 7, né? Sempre a última tem que ter 8 elétrons. Mas, normalmente, não tem 8 elétrons. E aí, então, eles precisam fazer essas ligações, um átomo se combinar com outro átomo, para que eles fiquem com 8 elétrons, certo? Existem duas formas de fazer isso. Ou um átomo doa os seus elétrons da camada de valência para outro átomo que tem espaço, digamos assim, tem vaga, né, na sua camada de valência. Então, um doa e o outro recebe os elétrons. Ocorre aqui uma transferência de elétrons. Tem uma outra forma, que é o compartilhamento de elétrons. Então, esses elétrons, eles não são doados, não são transferidos de um átomo para o outro. Eles ficam compartilhados. Esses elétrons transitam entre os 2, 3, 4, enfim, entre os átomos presentes na ligação, tá? E aí temos também uma outra forma que é parecida com a primeira que eu falei, onde os elétrons da camada de valência, eles são doados, mas nenhum átomo recebe esses elétrons. Eles meio que ficam ali, também não é um estado de compartilhamento, mas eles ficam ali num estado assim, transitando entre um átomo e outro, tá? Mas fora do átomo, tá? Desprendido do átomo, digamos assim. Tá? Então, nós temos 3 tipos de ligações, que a gente chama de ligações químicas. Tá? Vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a tela, compartilhar a tela com vocês. Vocês, tirando a turma 202, que copiou o conteúdo no quadro, as turmas receberam folhas. Acho que a 203
A primeira parte foi copiada e a última parte foi em forma de folha, mas a princípio o conteúdo é o mesmo, tá? Que é este conteúdo aqui, essa folha aqui, tá? Então aqui nós temos o que são as ligações químicas. Então, ligações químicas são as forças que mantêm os átomos unidos para formar as substâncias. Elas surgem, né, porque os átomos tendem a buscar a estabilidade, como eu falei, né? Geralmente adquirindo uma configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, que é ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então, os gases nobres, eles são os únicos elementos químicos que não precisam se unir a outros átomos, né, para poder adquirir essa estabilidade. Aonde estão os gases nobres na tabela periódica? Eles estão ali no cantinho do lado direito da tabela periódica, né? Aquela coluna que geralmente tem uma cor que os destaca dos demais elementos, né? Depende da sua tabela periódica, né? Depende da versão que você tem ou que você encontrar na internet. Mas geralmente é uma cor que ela está ali destacada, diferente dos outros, né? Então, a coluna ali, a última coluna, a coluna número 18 da tabela periódica, né? Que é o grupo 18, ou o grupo, em tabelas periódicas mais antigas, é o grupo 8A. Esse é o grupo dos gases nobres. Mas isso na tabela periódica está indicado lá, certo? Então, para adquirir essa estabilidade ali, que eu estava falando, eles vão ali ter essa tarefa, né, de perder elétrons ou ganhar elétrons ou compartilhar os elétrons, certo? E aí nós temos, então, as 3 ligações que eu expliquei ali, só não tinha dado os nomes, né, mas seguindo a ordem, é a ligação iônica, covalente e metálica. Eu vou explicar aqui com mais detalhes cada uma novamente, né, para você entender o que é cada uma delas, certo? Ligação iônica. Ligação iônica ocorre quando há transferência de elétrons, né, entre átomos. Um átomo, geralmente um metal, ele perde elétrons, forma-se um cátion. O outro átomo dessa ligação, geralmente um ametal, né, vai ganhar esse elétron, ou esses elétrons. Tá? Pode ser um elétron, pode ser 2, pode ser 3 elétrons. Né? Então, um vai doar, vai ser um metal, o outro vai receber, é um ametal. Tá? O que é esse metal e ametal? Isso aí está relacionado novamente à tabela periódica, pessoal. Eu até não abri aqui nenhuma aba. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar rapidamente uma tabela periódica para vocês, tá? Eu até esqueci aqui de deixar aberto. Eu trouxe aqui no meu pendrive, acho que é melhor do que abrir aqui na página da internet. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês rapidinho aqui. Vou mostrar aqui essa tabela para vocês, que inclusive as tabelas que eu tenho, digitalizei essas tabelas aqui para ficar melhor de mostrar. Aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui mostrar. Vou conseguir mostrar essa tabela aqui para vocês. Muito bem. Aqui, pessoal, então nós temos a tabela periódica, né? Aqui estão os gases nobres que eu tinha falado para vocês. Esses elementos aqui, eles não precisam participar eles precisam fazer reações químicas, né? Não precisam se combinar com outros átomos. Esse grupo em amarelo, aqui da minha tabela periódica, são os ametais. Então, o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, silício, fósforo, enxofre, cloro e assim por diante, tá? Aqui o bromo, iodo,
certo? Então, esses são os ametais. São elementos químicos que não apresentam características metálicas. Tirando os gases nobres. E esse grupo em amarelo e o hidrogênio, tá? Que está aqui. Os outros elementos químicos aqui, tá? De toda essa parte aqui do meio, essa parte aqui roxo, tá? Que são os metais alcalinos terrosos e os metais alcalinos. Aqui nós temos os metais de transição, aqui os metais representativos. Aqui nós também temos os metais de transição, que é um outro grupo, né? Então, toda essa parte aqui são elementos metálicos. Então, eles têm a tendência de transferir 1, 2 ou 3 elétrons para usar metais que têm a capacidade ali de receber 1, 2 ou 3 elétrons, tá? Temos aqui o carbono, que tem a possibilidade de receber 4 elétrons, porque ele tem 4 elétrons, a mesma coisa o silício, e aqui o boro, que tem, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência dele, tá? Então, tem umas propriedades um pouquinho diferentes ali dele, tá? Mas, a princípio, é um metal e um não metal, que vão fazer essa ligação iônica, certo? Bom, agora é o seguinte, deixa eu minimizar essa página. Então, um metal e um não metal. Eles vão ficar carregados com cargas. Um vai ficar positivo, outro vai ficar negativo. Geralmente, né, na verdade, sempre vai ser o metal, né, vai ficar carregado positivamente e o ametal vai ficar carregado negativamente. Ok? E aí temos o exemplo do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, aquele sal, né, que a gente usa para temperar comida, né? Então, ele é um exemplo de um composto formado por ligação iônica, tá? Essa imagem, pessoal, ela está ilustrando aqui, ó, o elétron da camada de valência do sódio, tá? Que ele só tem um elétron na camada de valência, que é essa camada mais externa, né? Esse elétron sendo transferido aqui para o cloro, que tem 7 elétrons. Tá vendo? Se tu contar aqui, ele tem 7 elétrons. Então, esse elétron passa para cá. Aqui ele vai ficar com 8. Essa terceira camada do sódio deixa de existir. Vai ficar a camada de baixo. A camada de baixo tem 8 elétrons. O que acontece? Com o sódio perdendo um elétron, o número de prótons se torna maior. O sódio tem 11 elétrons e 11 prótons. Se ele perde um, ele fica com 10 elétrons. Mas ele continua com 11 prótons, então ele continua com um próton a mais. Então ele vai ficar com uma carga positiva, porque os prótons têm carga positiva. O cloro tem 17 prótons e tem 17 elétrons. Se ele recebeu mais um elétron, ele ficou agora com 18 elétrons. E aí, qual que é maior agora? É o número de elétrons. Ele está com um elétron a mais. O elétron tem carga negativa. Então, ele vai ficar carregado negativamente. Tá? Então, se você tem um cátion, né, de sódio, aqui, ó, sinal positivo, quer dizer que a carga dele é positiva. Você tem o cloro, que forma um ânion, com a carga negativa, porque ele ganhou um elétron. E aqui, lembrar, né, que esses sinais de mais e menos não funcionam igual na matemática. Né? Aqui não quer dizer que ele ganhou elétron, quer dizer que ele perdeu elétron. Aqui não quer dizer que ele perdeu elétron, quer dizer que ele ganhou elétron. Então, é o inverso do que a gente conhece na matemática. Tá? Então, nós temos aqui o cátion de sódio e o ânion de cloro, que a gente chama de ânion cloreto, né? Então, um positivo,
um negativo. O que acontece, pessoal, quando nós temos corpos carregados, um positivamente e outro negativamente? Eles se atraem, como dois ímãs. Eles vão se atrair. E essa atração forma a ligação entre esses dois átomos, formando, então, o cloreto de sódio, que é o nosso sal. Tá? Tem essa imagem aqui na folha, mas eu quero mostrar para vocês agora o seguinte. Deixa eu mostrar aqui uma outra janela, onde vai mostrar uma animação dessa ligação acontecendo. Tá? Ó, aqui é a mesma coisa daquela imagem ali. Tá? É um átomo de sódio, um átomo de cloro. 11 prótons, 11 elétrons. 17 prótons, 17 elétrons. Tá? O sódio tem um elétron na camada de valência, que é essa camada aqui que é a terceira, né? Que é a de fora. O cloro, 7 elétrons. Então, o que vai acontecer aqui com esse sódio? O que é mais fácil para ele? Capturar 7 elétrons para fechar os 8? Ou ele entregar esse único elétron que ele tem? Ele vai entregar esse único elétron. Né? Para o cloro, o que é mais fácil para ele fazer? Né? Só capturar mais um elétron e fechar os 8? Ou ele se desfazer desses 7 elétrons que ele tem? É mais fácil ele pegar só mais um. Tá? E aí, então, aqui nós vamos ter... Deixa eu ver se eu consigo acionar aqui. Ele vai animar e vai mostrar essa ligação correndo. Ó. Presta atenção agora aqui. Ó. Olha o que vai acontecer. Deixa eu mostrar aqui meu mouse. Olha o que vai acontecer aqui com os átomos. Olha lá, o elétron passou do sódio para o cloro. Entenderam? E aí, o sódio fica positivo, o cloro fica negativo, e eles se atraem, eles se juntam, né? Então, aqui eles vão ficar unidos, tá? Então, eles ficam aqui ligados, né? Porque um está positivo, o outro está negativo, né? Aqui até nessa animação aqui eu consigo arrastar o átomo e o outro vai seguindo, né? Porque ele está sendo atraído, né? Não acontece isso necessariamente assim dessa forma na vida real, né? Mas é para ilustrar como eles ficam unidos por causa que eles têm cargas opostas, né? Um está positivo, o outro está negativo. Esse processo, pessoal, de perder elétron e ganhar elétron, a gente chama de ionização. Formou-se um cátion, o sódio, no caso, virou um cátion, o cloro virou um ânion. São dois íons. Por serem dois íons, a gente chama isso de ligação iônica. Por isso que a gente chama de ligação iônica. Ok? Bom, agora nós vamos para... Deixa eu voltar aqui para a folha. Nós vamos agora para a ligação covalente, que é a nossa segunda forma de ligação. Depois eu vou aqui nas características, tá? Mas eu vou voltar isso aqui depois. Vamos aqui para a ligação covalente. Pessoal, ligação covalente é o seguinte: ocorre quando os átomos compartilham pares de elétrons. Esse tipo de ligação ocorre principalmente entre os ametais. Porém, não são apenas os ametais que fazem essa ligação. Deixa eu ver se consigo abrir novamente a minha tabela periódica aqui e mostrar algo aqui para vocês, que nas tabelas periódicas tem, tá? Deixa eu ver... É aqui, ó. Essa janela aqui que eu tenho que abrir. Muito bem. Vamos voltar aqui para a tabela periódica, mas eu não quero essa imagem, eu quero a outra, que é a parte de trás, tá? Geralmente, nas tabelas periódicas, pessoal, tem aqui essa tabela mostrando ali o grupo de elementos químicos. Aqui tem as cores, as mesmas cores aqui da tabela periódica, pessoal, as mesmas cores, tá? A princípio, né? Mostrando os grupos em que eles estão, metais ou ametais, né? E
o tipo de ligação que eles formam. Só que dessa versão aqui eu até não gostei muito, vou pegar da outra tabela que eu tenho, que é dessa aqui. Deixa eu abrir aqui, que ela parece que é, não sei, eu achei ela melhor, achei ela mais bonita, pelo menos, de mostrar. Veja só aqui, ó. Aqui nós temos o hidrogênio, né? O hidrogênio, quando se liga lá aos metais mais à esquerda da tabela, que a gente chama de metais alcalinos e os alcalinos terrosos, eles podem formar ligação iônica ou covalente, tá? Depende da eletronegatividade, tá? Talvez vocês não vão saber o que é eletronegatividade ali. Deixa eu ver se eu consigo talvez mostrar nessa tabela. Ó, tá vendo aqui, ó? Metal, esse M aqui é metal, tá? Metal com eletronegatividade igual ou menor que zero. Então, quando o metal tem eletronegatividade igual ou menor que zero não, que 1, ele vai fazer ligação iônica. Quando é maior que 1, tá? Ele vai fazer ligação covalente. Como assim? O que é eletronegatividade, pessoal? Eletronegatividade é uma propriedade, tá? Que cada elemento químico tem o seu. Na tabela periódica, pelo menos nesta aqui, a eletronegatividade é este número aqui, ó, em vermelho. Do lítio, 1. Do berilo, 1,5. Então, o lítio se ligando ao hidrogênio, tá? Ele vai fazer ligação iônica. Mas o hidrogênio se ligando ao berilo vai fazer ligação covalente. Porque lá naquela tabelinha diz que de igual a 1 ou menor faz ligação iônica. Se é maior que 1, faz ligação covalente. Tá? No caso do metal que está se ligando ali. Certo? Espero que tenha entendido essa parte aqui. Tá? Mas isso aqui também não é o mais assim, interessante que vocês precisam saber, pelo menos na minha opinião aqui. Tá? Para os exercícios aqui que vocês vão fazer em seguida. Deixa eu minimizar aqui. Voltando. Tá? Então, tem aquela tabelinha, ela explica ali, né? Então, a ligação dos metais, os ametais, tá? Mostra ali a relação, quem faz ligação iônica, quem faz ligação covalente, quem faz ligação metálica, que é a outra ligação, tá? Se vocês quiserem ver essa tabela, acho que na internet você consegue essa tabela também, né? Essa imagem, ou inclusive anexar essa imagem aqui no Classroom, tá? Então, vocês vão ter acesso também. Tá? Então, ligação covalente, pessoal, tem compartilhamento de elétrons. Você tem os dois átomos, pode ter mais de dois, né? Você tem, vamos pegar, a princípio aqui, um exemplo de dois átomos. Esses dois átomos, um vai compartilhar um elétron, o outro vai compartilhar outro elétron. E esses elétrons compartilhados, um de um e o outro elétron do outro átomo, eles vão se parear. É que nem eu pegar meu celular e conectar a um fone de ouvido Bluetooth, tá? Vai ocorrer um pareamento. Mas para esse pareamento ocorrer, tem que ter um elétron de um átomo e um elétron de outro átomo, tá? Então, vendo ali na imagem aqui do lado, que está aparecendo ali o hidrogênio, e aí tem ali os elétrons, um elétron de um átomo de hidrogênio e o outro elétron do outro átomo de hidrogênio, e ali eles formam a ligação, tá? Que tá ali mostrando aquele quadradinho ali circulando esses dois elétrons ali. Isso é uma ligação covalente, certo? Por que covalente, pessoal? Porque ele está compartilhando, não é necessariamente o elétron, mas a camada de valência. A camada de valência passa a ser uma só entre os dois átomos. Então, covalente, ele está compartilhado a camada de valência. Veja que o nome da ligação, ele já te mostra ali um segredo, né, de como que é essa ligação. No exemplo do lado ali, o dióxido de carbono, pessoal, o que está acontecendo ali? Está acontecendo que agora nós temos uma ligação covalente dupla, porque nós temos dois pares de elétrons.
formando a ligação entre o oxigênio e o carbono, tá? Então, um oxigênio está formando 2 pares com carbono, o outro oxigênio está formando 2 pares também com carbono, certo? Então, ali é uma ligação, se torna uma ligação covalente dupla. O terceiro caso aqui, tá, é o do gás nitrogênio. O gás nitrogênio, pessoal, o nitrogênio, ele precisa de 3 elétrons para poder fechar os seus 8. E aí, os 2 átomos de nitrogênio ali, cada um compartilhando ali 3 elétrons. Vai formar 3 ligações covalentes. Então, é uma ligação covalente tripla, tá? Isso que vai ser mais importante quando vocês estudarem lá a parte de química orgânica, tá? Vocês vão ver mais essa parte de ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, tá? Mas é só para mostrar para vocês que isso aqui acontece. Qual que é o principal exemplo de ligação covalente? É a água. Deixa eu baixar aqui a imagem, ó. A água. A água, pessoal, a molécula de água. E aqui é um detalhe importante, pessoal. Moléculas só existem em ligações covalentes. Ligações iônicas não formam moléculas. Formam compostos iônicos. Tá? Então, moléculas nós só temos em ligações covalentes. Então, a molécula de água tem a participação de 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. O oxigênio, pessoal, ele tem 6 elétrons na camada de valência, tá? Aqui nessa imagem, eles estão na cor cinza, os elétrons do oxigênio. Ele tem 6 na camada de valência. Os hidrogênios, você sabe que tem só 1 elétron, certo? Só que o que acontece, pessoal? O hidrogênio, tá? Ele está se ligando, o hidrogênio é um ametal, está se ligando a outro ametal. Ametal com ametal não faz ligação iônica, faz ligação covalente. Só que vamos analisar da seguinte forma, ó. O hidrogênio tem 1 elétron só. Se ele doa esse elétron para o oxigênio, que está precisando de 2 para poder fechar os 8, você não tem mais o átomo de hidrogênio. Porque o átomo de hidrogênio, pessoal, o átomo é próton, nêutron e elétron. Se ele perde o único elétron que ele tem, ele não vai ser mais um átomo. Tá? Vamos pensar dessa forma assim. Porque tem casos em que o hidrogênio ele perde o elétron, tá? Mas nesse caso aqui não. O átomo deixaria de existir. Então isso não pode acontecer, pelo menos nesse caso. Então o que ele faz? Para o hidrogênio poder ter os seus 2 elétrons, porque o hidrogênio não precisa de 8, o hidrogênio só precisa de 2 elétrons na camada de valência, então ele só precisa de mais 1, e o oxigênio precisa de 2. Então, eles compartilham esses elétrons. Então, vem aqui o hidrogênio, compartilha, né? Sempre fazendo aqui um par, né? Onde temos 1 elétron de hidrogênio e 1 elétron de oxigênio. E aqui do outro lado a mesma coisa. Forma-se aqui um par, né? Outra ligação covalente. E aí você tem ali 1 elétron do oxigênio e 1 elétron de hidrogênio. Tá? E aí eles formam um par. E forma a ligação covalente, certo? Dessa forma, os hidrogênios têm 2 elétrons circulando na sua camada de valência e o oxigênio tem 8 elétrons circulando na sua camada de valência. E aí, tá dentro da regra ali. Vamos mostrar isso de uma outra forma aqui. Esse mesmo exemplo aqui. Deixa eu ver, mostrar aqui as ligações covalentes. Aqui é o do hidrogênio, depois eu vou mostrar o da água, tá? Olha só, hidrogênio com hidrogênio, cada um com 1 elétron, formou-se a dupla ali. E aí a camada de valência se torna
compartilhada entre eles. E esses dois elétrons ficam se movimentando por essas camadas, né, de valência compartilhadas. Deixa eu mostrar aqui agora o caso da água. Deixa eu separar aqui, que fica melhor de mostrar depois. Por algum motivo, eu não consigo mudar de lugar o átomo de água, de oxigênio. Mas é o seguinte, hoje as turmas da tarde estão animadas, né? Porque estão uma arrastação de cadeira que sem parar, não sei como é que pode. Vamos lá. Pessoal, o átomo de hidrogênio vai vir e vai se ligar. Um elétron do oxigênio vai parear com um elétron do hidrogênio. E vai formar a dupla aqui, né? O par, perdão, né? O dupla é quando tem ligação dupla, que é um par. Vai formar um par, né? E vai formar uma ligação covalente. Mas ainda não fechou os 8. Vem então o outro e faz aqui a ligação. Ok? Fez a ligação. Dessa forma, a camada de valência, tá, se torna uma só. Ok? Se torna uma só. E esses elétrons ficam circulando por todos os átomos aqui. E aí vai ter sempre 2 circulando aqui no hidrogênio, sempre 2 circulando no outro hidrogênio, e vai ter 8 circulando no oxigênio. Tá? Pessoal, não sei se eu coloquei nessa folha, mas as ligações covalentes, elas têm um detalhezinho. Nós temos a ligação covalentativa, eu já explico aqui, mas as ligações covalentes, elas têm uma característica que a gente chama de polaridade. Não está aqui na folha. Acabei não adicionando aqui na folha. Aqui é um exemplo da amônia também. Aqui é para caso da ligação covalente dativa. Eu já explico o que é a dativa também. Pessoal, ligação covalente, nós temos o seguinte, nós temos a polaridade. O que é a polaridade? Tem casos em que a molécula ela vai formar polos, polo positivo e polo negativo, certo? Aqui nesse caso da molécula de água, o que acontece? Estão vendo que os elétrons aqui do par, eles estão mais próximos do núcleo ali estão sendo puxados em direção ao núcleo do oxigênio? Essa região aqui do átomo de hidrogênio tem elétron, mas eles não ficam concentrados ou bem distribuídos nessa região, tá? O que acontece? Fica o próton ali. O próton fica exercendo a sua influência, então, nessa região. O próton tem carga positiva. Então, essa região da molécula vai ficar com uma carga positiva. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui, porque ele tem um recurso que permite fazer aqui uma anotação, mas acho que não. Nesse caso aqui não tem. Tá? Mas aqui fica positivo, tá? Por causa da presença do próton ali e porque a densidade de elétrons é menor. Nessa outra região aqui, que é do átomo de oxigênio, tá vendo que tem Bom, acho que agora vocês estão me escutando porque a internet deu uma caída, tá? Ficou aqui acho que 1 minuto ou 2 a tela preta, tá? Mas é que houve uma queda da internet aqui, tá? Mas agora aqui terminou a aula, eu acho que agora vai estabilizar. Só deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela que eu estava mostrando antes ali para vocês. Aqui.
Bom, eu estava explicando ali a questão dos polos. Então, temos aqui os polos negativos da molécula, tá? Por causa da presença dos elétrons aqui, que fica mais concentrado nessa região. E aqui, como não fica tão concentrada a presença de elétrons, e eu tenho um próton ali do hidrogênio exercendo influência, que tem carga positiva, então fica aqui uma região de polo positivo, região de polo negativo. Então, quando isso acontece, a gente chama isso de uma molécula polar, tá? Forma-se uma molécula polar, que tem polos, polo negativo e polo positivo, certo? Geralmente, as moléculas polares são moléculas que são feitas com dois elementos químicos diferentes, tá? No caso aqui, hidrogênio e oxigênio. Quando a molécula é feita por dois, três, né? Enfim, dois, três ou quatro, né? Quatro acho mais difícil, mas dois ou três átomos do mesmo elemento químico, você normalmente tem um composto apolar, que não tem polos, tá? Tem algumas situações onde nós temos moléculas apolares, mesmo de elementos químicos diferentes, né? O que vai influenciar isso? É a distribuição dos elétrons de uma maneira igual ao longo da molécula. Isso vai depender um pouco da geometria dessa molécula, do formato dessa molécula. Como eu estava falando aqui, o formato da molécula de água é esse. Então, isso permite a formação de polos, mas se fosse um outro formato, talvez não se formaria esses polos. Ok? Muito bem. Enquanto o ônibus se decide se vai subir a ladeira ou não, vamos passar para a continuação aqui, que é a ligação covalente dativa. Covalente dativa, pessoal, não vou cobrar muito aqui de vocês, é só para explicar. Covalente dativa, pessoal, é o seguinte, ó. Estão vendo aqui o caso aqui no caso é a amônia. A amônia, pessoal, é um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio estão na cor amarela, os átomos de nitrogênio estão na cor azul. Tá? Aqui temos um par e outro par. Então, 3 ligações covalentes. Só que ocorre um caso, pessoal. Aqui no caso nós temos um hidrogênio que está ionizado. Ele não tem elétron, tá? Ele não tem elétron. É um próton. Pode ser só um próton, pode ser um próton com um nêutron, um próton com 2 nêutrons, tá? Então temos aqui um núcleo, um íon de hidrogênio que se aproxima desse átomo aqui, dessa molécula de amônio. Esse núcleo está querendo participar, né? Ele está precisando de elétrons, então ele está querendo participar aqui da molécula, mas ele não tem elétron para compartilhar, para poder fazer a ligação. Lembra que eu falei que é um elétron de um átomo e um elétron de outro que precisa fazer o par? Pois é, ele não tem elétron para fazer o par. O que acontece, então? A amônia, na sua boa vontade, obviamente, né, democraticamente, ele empresta 2 elétrons para fazer a ligação. Então, aqui nós vamos ter uma ligação covalente também, mas nesse caso, os 2 elétrons, o par, né, vai ser ambos do nitrogênio. Então, você não vai ter aqui um elétron de um átomo e um elétron de outro. Você vai ter os 2 elétrons vindo do mesmo átomo. E aí, então, a gente chama isso aí de ligação covalente dativa. Tá? Isso aqui é só
uma explicação, só para mostrar para vocês que existe esse caso, tá? Aqui nós temos outros exemplos de ligação covalente dativa, que é o monóxido de carbono e átomos, formação de complexos metálicos, né, mais complexos, e íons como o hidrônio, ok? As propriedades dos compostos covalentes depois, né, assim dos iônicos eu falo depois. Vamos para a terceira forma de ligação, tá? Que é a ligação metálica. Ligação metálica, pessoal, ocorre entre elementos químicos dos metais lá da tabela periódica, que eu mostrei ali no início. Então, todos aqueles elementos químicos, a grande maioria deles da tabela periódica, eles são metais, então eles, quando você tem átomos, seja no mesmo elemento químico ou elementos químicos diferentes, mas sendo átomos de metais, você tem ligação metálica. Metal com metal não vai fazer ligação iônica, não vai fazer ligação covalente. Eles vão fazer ligação metálica, tá? Aqui, pessoal, ligação metálica ocorre entre átomos de metais. Neste caso, os elétrons da camada de valência, que geralmente os metais têm 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada de valência, né? Ficam livres, leves e soltos dos seus átomos. Eles se desprendem, de uma certa forma, assim, dos seus átomos. Por quê? Porque eles têm uma grande quantidade de energia que faz esses elétrons se distanciarem do núcleo e aquela atração positiva do núcleo com o negativo do elétron, ele meio que perde a força. E aí o elétron se desprende do átomo, tá? Só que esse elétron fica desprendido, mas ele também não vai para qualquer lugar. Ele fica, de uma certa forma, ao redor do átomo, tá? Formando ali um mar de elétrons, ou em outros casos, né, alguns outros locais, você vai encontrar assim nuvem de elétrons, né, ao redor dos cátions, porque se o átomo perdeu elétrons, ele ionizou e formou-se um cátion. Tá? Então, os elementos metálicos ali, né, vão formar cátions, nesse caso aqui. Mas os elétrons estão por ali, circulando entre os átomos que estão ali, tá? Então, aqui, pessoal, essa imagem está mostrando aqui, ó, essas bolinhas com esse sinal positivo, são os átomos metálicos, tá? E esse positivo significa que eles se tornaram cátions, eles estão ionizados. Eles perderam elétrons. Então, você tem um número de prótons maior, então que está exercendo ali carga positiva nesses átomos. Mas os elétrons, eles estão ali ao redor, formando essa nuvem, né, ou esse mar de elétrons. Vamos pensar da seguinte forma: uma parede de tijolos. O que une os tijolos? O cimento. Então, você passa uma camada de cimento, coloca os tijolos, passa outra camada de cimento, põe os tijolos, né? Vocês, ali na escola, né, a gente tem ali as paredes de tijolo livre, vocês podem observar isso, né? Então, você tem os tijolos e a massa, né, o cimento, o concreto ali ao redor, né, desses tijolos, mantendo eles unidos. É algo parecido com isso. Só que o que acontece é que essa união é entre cargas positivas e negativas. É isso que mantém eles unidos. Tá? Então, a carga negativa desse mar de elétrons mantém esses átomos positivos ali ligados. Ok? Deixa eu mostrar agora aqui. Deixa eu mostrar aqui essa imagem. É a mesma da imagem que eu li da folha, tá? Estão vendo ali os cátions metálicos na cor vermelha, o cilindro positivo ali, né? E os elétrons são essas esferas azuis que estão ali circulando. Os elétrons, pessoal, não ficam paradinhos, não. Eles ficam em movimento, tá? E eles estão ali se movimentando entre esses átomos ali, certo? Aí, pessoal,
você pode ter diferentes elementos químicos ali. Você pode ter todos os átomos do mesmo elemento químico, formando ali, por exemplo, uma liga de ferro, por exemplo, né? Ou você pode ter elementos químicos diferentes, tá? E aí, esses elementos químicos diferentes podem ser metais, outros metais ou ametais. Então, ametais com metais também podem formar ligações metálicas. Vou dar um exemplo. Inclusive, acho que tem isso na folha. O carbono e o ferro. O carbono é um não metal. O ferro é um metal. Se você mistura eles, você tem o aço. O aço é uma liga metálica formada por ferro e carbono. E eles ficam desse jeito aqui. Átomos de carbono e átomos de ferro estão ali misturados no meio desse mar de elétrons ali. E forma-se a ligação metálica, tá? O ouro, pessoal, o ouro de 10 quilates, 12 quilates, 14 quilates. O que é esses quilates, né? Vai até 24 quilates, se não me engano. De 24 quilates é um ouro mais puro, onde você tem uma quantidade de átomos de ouro maior, quase 100%. Quando você diminui ali esse quilate, né, lá para 12, para 10, você não tem agora só átomos de ouro, você tem átomos de outros elementos químicos. Eu não lembro agora qual que é o elemento químico que eles misturam no ouro, se é o cobre, se é a prata, ou se é outro elemento, mas eles misturam um outro metal ali com o ouro, né? E isso altera as propriedades do ouro. O ouro, pessoal, é um metal macio. Você consegue amassar ele com os dedos na sua forma pura. E aí, isso não é bom para fabricar joias. Se tu quer fabricar uma joia de ouro, um anel de ouro, um brinco de ouro, uma corrente de ouro, então você utilizar uma peça de ouro puro não vai dar muito certo, né? Você vai acabar amassando essa peça muito facilmente. Então, para não deixar com que a peça seja amassada facilmente, adiciona-se um outro metal, mistura-se, né? Derrete o ouro e mistura o outro metal ali também derretido e vai formar um ouro, uma liga de ouro com um quilate menor, mas mais resistente, tá? Inclusive essa imagem aqui, pessoal, está mostrando uma propriedade que os metais têm. E aqui eu vou começar a entrar então na parte das propriedades das três ligações. Os metais, pessoal, são sólidos em temperatura ambiente, tá? Eles precisam de uma quantidade de energia muito grande para você quebrar essa ligação química aqui. E se você precisa de uma ligação, se você precisa de uma quantidade de energia grande, você precisa de uma temperatura também mais elevada, tá? Para poder causar uma reação química aqui, ou separar esses átomos aqui, certo? Porém, em temperatura ambiente ele é sólido, e é um sólido que não se quebra. Você não quebra um metal, você deforma o metal. Aqui temos um martelo, né? Tá parecendo tipo um martelo. Quando você bate o martelo, opa, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Quando você bate com o martelo no metal, ele vai deformar, mas ele não vai quebrar. Vai batendo, ele vai deformando, vai alterando a forma dele. Ó, tá vendo que tá alterando o formato? Alterou o formato, mas não quebrou, certo? Diferentemente dos outros compostos ali, tá? Que eu já vou falar deles ali. Uma outra propriedade interessante aqui dos metais, pessoal, é que por ele ter esses elétrons livres, os metais se tornam bons condutores de eletricidade.
Obviamente que, dependendo de quais elementos químicos, qual liga se formou, né, você vai ter um condutor melhor ou pior. Você vai ter ali um condutor mais eficiente e outro menos eficiente na condução de eletricidade, mas a princípio todos se tornam condutores. O que é eletricidade? A eletricidade, ela é gerada pelo movimento dos elétrons. Aqui nessa imagem, os elétrons eles estão circulando de uma maneira aleatória. Mas quando você aplica ali um diferencial de potência, né? Aplica uma corrente elétrica ali, esses elétrons vão passar a se mover meio que no mesmo sentido. Tá? Eles vão se mover no mesmo sentido, não em sentidos aleatórios, como está mostrando ali agora. Tá? Então, isso é a eletricidade, é o movimento dos elétrons ali quando eles vão passar numa direção só. Tá? Isso aí também gera um campo magnético, tá? Então, é uma propriedade que os metais possuem. Certo? Vamos agora para as propriedades das ligações iônicas, pessoal. Deixa eu voltar lá na folha. Vamos voltar aqui na folha. Características dos compostos iônicos. Os compostos iônicos também, né, eles formam sólidos em temperaturas ambiente, mas esses sólidos são chamados de cristais. Eles formam cristais sólidos. Esses cristais, pessoal, também precisam de uma temperatura elevada para você quebrar as ligações, tá? Para você fazer com que ocorra uma reação química entre esse composto ali, certo? Por que precisa de uma temperatura alta? Porque essa ligação positivo com negativo, que ocorre aqui na ligação iônica e também na ligação metálica, né? A gente vê muito isso do positivo, do negativo, dos íons, ou do positivo, do cátion metálico, do negativo, dos elétrons livres ali. Esse positivo e negativo, pessoal, é uma força tão forte de ligação que você precisa de uma energia muito alta para quebrar. Então, por isso que esses compostos precisam, né, de uma temperatura muito alta para eles poderem, né, passar por uma reação química para essas ligações aí serem quebradas. Certo? Outro detalhe aqui é a questão da condução da eletricidade. Os metais conduzem a eletricidade com facilidade. Os iônicos não conduzem eletricidade, pelo menos não na forma sólida. Para eles conduzirem eletricidade, eles têm que estar diluídos em um solvente, geralmente água, tá? E todos os compostos iônicos, como o sal de cozinha, pessoal, eles são solúveis em água. Você solubiliza eles, vocês dissolvem eles na água, certo? Então vai ocorrer aqui a solubilização. Dessa forma, aquele elétron do sódio que passou para o cloro, ele fica livre, como se fosse algo parecido lá da ligação metálica. Ele fica livre, ele fica circulando ali entre os átomos de sódio e cloro e entre as moléculas de água, ele fica circulando. Só que ele fica circulando de forma aleatória. Mas se você aplicar na água salgada uma corrente elétrica, ela vai conduzir eletricidade. Se você botar o dedo ali, você vai tomar um choque. Tá? Então, essas são as características aqui dos compostos iônicos. Né? Um detalhe, os compostos iônicos, por mais que eles sejam sólidos, eles são quebradiços. Você consegue quebrar esses cristais com uma força mecânica, com um martelo, por exemplo. Você quebra o metal. Tanto que você, com o sal, por exemplo, você tem pedrinhas de sal, sal grosso, por exemplo, né? Que se você
porque você pode quebrar com o martelo, ele vai formar um pozinho mais fino, tá? Então, os cristais, eles podem se quebrar aqui. No composto covalente, você tem o seguinte, deixa eu achar aqui as propriedades dos covalentes. Característica dos compostos covalentes, pessoal. Então, os compostos covalentes, eles podem se comportar nos 3 estados em temperatura ambiente. Podem ser gases, podem ser líquidos, podem ser sólidos. O plástico, por exemplo, é formado por ligações covalentes, é um sólido. A água, ela é um composto, né, é uma molécula formada, né, por ligações covalentes, está em estado líquido. O gás oxigênio, o gás carbônico, também são ligados por ligações covalentes e estão na forma gasosa. Então, em temperatura ambiente, eles podem adquirir qualquer um dos 3 estados, tá? Depende da substância que foi formada, tá? Aí, dependendo da temperatura, aí ela vai mudar de estado. E aqui é interessante, pessoal, porque aqui você não precisa de uma temperatura muito elevada para alterar o estado físico. Você consegue fazer dentro de uma faixa bem menor do que os compostos iônicos e os metálicos, alterar o estado da matéria. Por exemplo, a água, em temperatura ambiente, a temperatura ambiente é em torno de 25 graus. Se você reduzir para zero, você vai encontrar ela no estado sólido. Se você aumentar para 100 graus, vai encontrar ela no estado gasoso. Enquanto que metais e compostos iônicos, você vai precisar de temperaturas bem mais elevadas, 300 graus, 500 graus, 700 graus, alguns passando de 1000 graus, tá? Para você fundir aquele material, certo? Tá? Para passar ele para um estado líquido. Então, precisa de uma temperatura muito elevada. Os compostos covalentes, você não precisa de temperaturas extremamente elevadas. Basta uma faixa de temperatura menor para poder alterar o estado deles, certo? Compostos covalentes, pessoal, normalmente não conduzem eletricidade. Tem alguns que são mais eficientes como materiais isolantes, né? Outros não tanto, mas em geral eles não conduzem eletricidade. A água não conduz eletricidade. Só conduz eletricidade quando você tem ali um sal dissolvido, né, ou um metal dissolvido ali, que libera elétrons para que esses elétrons então se tornem ali, forme, né, a corrente elétrica ali, tá? Senão, só água pura não vai ter condução de eletricidade. Ah, professor, mas aquela água que sai da torneira, o que acontece? Por que eu não posso, com as mãos molhadas, tocar num fio elétrico? Porque na sua pele tem sais. Esses sais vão solubilizar na água que você tiver contato, tornando essa água que está presente na sua pele, ali grudada na sua pele, vai acabar se tornando uma água salgada e vai se tornar condutora de eletricidade. Certo? E aqui, então, os compostos covalentes são os únicos que formam moléculas. Essas são as propriedades aqui deles. Temos aqui um resumo, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Um resumo comparativo aqui, ó. Tipo de ligação iônica. O que acontece com os elétrons? Ocorre transferência do sódio para o cloro. Sódio doa um elétron para o cloro. Certo? Entre quais elementos? Um elemento metálico e um elemento não metálico, um ametal. O sódio é um metal, o cloro é um ametal. Ligação covalente.
Então, ocorre um compartilhamento de elétrons. Os elétrons estão compartilhados entre todos os átomos ali da ligação. E pode ocorrer, geralmente, né, entre ametal e ametal. Mas tem exceções. Às vezes tem compostos ametálicos com metais que formam ali uma ligação covalente. Mas alguns casos bem específicos, né? Então, ali no caso da água, o hidrogênio e o oxigênio, eles compartilham entre si, né, entre todos os átomos ali envolvidos, os elétrons. E na ligação metálica, né, o que acontece? Os elétrons, eles se tornam livres, né, formando ali aquele mar ou aquela nuvem de elétrons que meio que se torna como uma cola, né, dos átomos ali, né, o cimento, né, que vai manter os átomos unidos. E ocorre entre metais e ametais, com algumas exceções de não metais que podem se ligar também, tá? Aí nós temos ali, por exemplo, o ferro e o cobre. Certo? Acho que era isso que eu precisava explicar. Aqui temos a explicação da regra do octeto, né? Que tem que ter 8 elétrons na camada de valência, que eu expliquei lá no início, com exceção do hidrogênio, né? Que é estável com 2, tá? A maioria dos átomos aqui, né? Então, tendem a compartilhar 8 elétrons na camada de valência, tornando-se então mais estáveis quando tem esses 8 elétrons. E a exceção, o hidrogênio, tá? Aqui acho que tá até que ele repetiu aqui o texto, tá? Então, essa exceção ali. Certo? Bom, temos aqui, pessoal, agora o seguinte. Vocês vão receber uma folha. A 201 e a 202 já receberam a folha. Se caso alguém não recebeu, eu vou colocar a folha aqui no Classroom também, para vocês terem acesso. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou explicar agora os exercícios para vocês. Deixa eu mostrar aqui essa folha que já foi entregue. A 203 ainda não teve essa folha, não foi recebida essa folha. Vamos ver onde que está. Agora tá meio ruim de eu enxergar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar para mostrar para vocês. Deixa eu abrir na outra tela ali. Eu acho que é este daqui, essa folha aqui. Meu Deus, 1 hora de vídeo. Muito bem. Pessoal, aqui temos então a folha. Tá? Já receberam cloreto de sódio, sal, né? Água, ferro, gás carbônico, óxido de cálcio, amônia, cobre e brometo de potássio. Vocês têm aqui, acho que 8 ou 9 elementos, substâncias, né, diferentes. Você vai ter, então, que classificar essas substâncias e justificar ali, tá? Então, você vai colocar o tipo de ligação, se é iônica, covalente ou metálica, como ocorre essa ligação. Por exemplo, o sódio doa um elétron para o cloro, né? Formando-se ali um ânion e um cátion e que acabam se ligando, certo? Algo assim, né? Uma explicação bem breve de como que é essa ligação em detalhes. Quem doa para quem? Quem doa o elétron para quem? Ou quantos elétrons são doados? É só um? É 2? Quantos? Qual que é o estado físico desses compostos aqui em temperatura ambiente? Né? O cloreto de sódio em temperatura ambiente. Qual que é o estado físico dele? Eu falei antes. Da água. Todo mundo sabe que é líquido.
E os outros? Certo? E aí uma propriedade desse composto. Por exemplo, conduz eletricidade, ele se dissolve em água. São exemplos, né? Pode pegar outras propriedades ali, pesquisar na internet e colocar ali junto. Talvez não vai caber a resposta completa aqui na linha. Você pode, então, escrever atrás da folha ou numa folha de caderno, tá? Bom, número 2. Explique as situações abaixo com base nas ligações químicas. Isso aqui não é de marcar, pessoal. Isso aqui é de responder, tá? Você tem que colocar aqui 4 respostas. Por que o sal de cozinha dissolve na água? Tem a ver ali com a questão da polaridade. Já estou dando uma dica ali. Tem a ver a questão da polaridade da molécula de água. E a questão de os átomos do cloreto de sódio, do sal, serem um ânion e um cátion, um de carga positiva e um de carga negativa. Tem a ver isso aí, tá? Você vai pesquisar e vai escrever sobre isso. Letra B. Por que os metais conduzem eletricidade? Isso expliquei antes ali no vídeo. Por que a água não conduz eletricidade pura, mas água com sal sim? Acabei de explicar isso aqui também, tá? Por que objetos metálicos podem ser moldados, né? A maleabilidade. Lembra aquela parte do ouro que eu estava explicando? Tem tudo a ver. Então, você vai colocar ali também, que você pode pesquisar, obviamente, no Google ali, achar uma resposta e escrever, mas lembre-se do que eu acabei de explicar aqui no vídeo. Número 3. Escolher 2 tipos de ligação e desenhar. Iônica, covalente e metálica. Então, você vai escolher desses 3, você vai escolher 2 deles e fazer um desenho. É só você pegar o que está ali na folha. Meio que copiar o desenho que está ali na folha. Certo? Copia o desenho. Tá? Não precisa fazer dos 3, faz de 2 deles ali. Escolhe. Quero fazer da iônica e da covalente. Quero fazer da metálica e da covalente. Não, quero fazer da metálica e da iônica. Escolhe 2 e faz o desenho. Tá? E tem que explicar o desenho. Tem que dizer ali, tem que botar uma flechinha. Esse é o elétron do sódio. Esses elétrons aqui, eles estão formando aqui um par, estão compartilhados, tá? Esse átomo é o átomo do oxigênio, esse átomo é o átomo de hidrogênio, tá? Tem que botar ali bem como está nas imagens também, né? Tem ali umas palavrinhas, né, indicando ali o que é cada coisa ali na imagem, tá? Então, o desenho tem que ter os átomos envolvidos, né? A transferência ou compartilhamento de elétrons e a legenda. A legenda são essas palavrinhas ali que estão explicando o que é cada coisa ali, cada elemento, né, da imagem. Número 4. Explique por que compostos iônicos geralmente têm alto ponto de fusão, enquanto substâncias moleculares covalentes têm ponto de fusão mais baixo. Isso também eu acabei de explicar, tá? Antes aqui no vídeo, tá? Acho que ali na parte das ligações metálicas ali, quando estava detalhando as propriedades dos três ligações, falei sobre isso. Volta ali, pesquisa no Google, responde aí no número 4. Certo? Além dessa folha, pessoal, aí aqui eu vou passar uma coisa nova que nenhuma das 3 turmas tiveram ainda. É esse questionário aqui, tá? Os meus questionários, vocês sabem já como é que funciona, né? Perguntas de marcar 4 alternativas, marcar a alternativa correta ali, certo? Vem, marca ali, marca a sua turma, avança, escolhe o seu nome e responde as perguntas. São 18 perguntas, tá? 18 perguntas, responde ali e envie, né? Não esqueça de clicar em enviar lá no final, senão eu não vou receber. E façam logo, tá? Não fiquem esperando para fazer, pessoal, porque senão quanto mais demorar, mais demora para eu mandar a correção por e-mail para vocês também, para vocês poderem ver lá o que vocês acertaram, o que é errado, certo? E também para eu poder adicionar a nota de vocês ali depois no aplicativo. Isso, então, acho que seria isso sobre a questão das ligações
né? Caso alguém aí tenha perdido as explicações ou talvez não prestou atenção durante a aula, né? Eu fiz esse vídeo para isso, para fornecer aqui a explicação desse conteúdo, por mais que eu já tenha explicado em sala de aula, mas para quem faltou, perdeu a explicação, quem precisa ouvir de novo a explicação, tá aqui o vídeo para vocês, certo? 1h14, meu Deus do céu, preciso encerrar, né? Já, que hora que é agora? Quase 6 horas da tarde, eu estou aqui na escola ainda. Então, tchau, até a próxima.